Acredita em muito tempo dessa suspensão do public charge, não podem mudar as regras sem alterar o INA, o Immigration Nationality Act, né? O Código de Imigração. Public charge é aquele grau de inadmissibilidade que uma pessoa não poderia receber um benefício imigratório, né? Um visto, uma residência permanente, se ficar comprovado, né? Na opinião ali do oficial de imigração, que vai se tornar um encargo público para os cofres americanos. Então, é importante a gente frisar que a regra do public charge, a regra do encargo público, ela já existe, tá? Ela já existe, a maneira como ela é interpretada, tá? Até 1999 tinha uma interpretação que basicamente consistia em pessoas que fossem a interpretação da regra do public charge, tá? Pessoas que iriam depender do governo para subsistência e precisariam receber cash, tá? Dinheiro, bufunfa, tá? Alguns programas sociais, o governo dá esse tipo de auxílio. Então, eram basicamente pessoas que dependeriam de cash, de espécie para sobreviver, né? Dinheiro, bufunfa ali. A partir de 1999, com o primeiro mandato do Trump, ele expandiu muito esse entendimento. E várias outras situações entraram ali. Por exemplo, assistência para moradia, assistência para pagamento de aluguel, né, que não era considerado encargo público antes. Durante o primeiro mandato do Trump, por um período foi, até que teve algumas ações judiciais e o governo deixou de brigar por isso, né, naquela época, e voltou basicamente às mesmas regras que estava lá em 1999. Tá? Uma pergunta que a gente sempre recebe é a questão do Affordable Care Act, né, o Obamacare. Nem em 1999, nem durante o primeiro mandato do Trump, nem agora, é considerado um public charge quem utiliza aí do Obamacare, porque não é considerado aí uma assistência financeira propriamente dita, entra como um tax credit, né, na Receita Federal, entra como um crédito ali no imposto. Se você utilizou certos subsídios para pagar as mensalidades ali da sua, né, do seu plano de saúde, e no final lá você teve uma renda maior, você tem que devolver certo dinheiro aí para o governo americano. Então vai depender muito da renda da pessoa ali, quanto que ela fez naquele ano e se ela vai ser responsável por devolver esse dinheiro para o governo ou não, porque entra como tax credit. Então não seria considerado aí um auxílio pecuniário, como cash assistance, né? Então, mesmo durante o período mais rigoroso ali da interpretação de como funciona o public charge durante o primeiro mandato do Trump, o Obamacare entrou nisso aí. Isso não significa dizer que agora essa pausa, essa suspensão que a gente vê aí agora, né, para países, cidadãos de países, 75 países, o Brasil está nessa lista, né, por isso que tem essa suspensão, eles estão a avaliar como eles vão interpretar as regras do public charge, tá? A regra existe, a lei existe ali, é a forma como eles vão interpretar. A lei basicamente diz o seguinte, né, na letra da lei aqui, que vou até ler, que qualquer estrangeiro que, na opinião do oficial consular, tá, no momento da aplicação do visto, e aí o visto pode ser tanto de imigrante quanto de não imigrante, só que as regras de não imigrante elas são diferentes, é como regra de quem vai ser estudante aqui nos Estados Unidos ou fazer turismo e tem condições de se bancar aqui, basicamente é isso, tá? Então, qualquer estrangeiro que, na opinião do oficial consular, no momento da aplicação do visto, ou na opinião do secretário de Segurança Nacional, no momento ali do ajustamento de status, pode se tornar um encargo público, ele é considerado inadmissível. Tá? E aí tem os fatores que são chamados de totalidade das circunstâncias.
O oficial, ele deve examinar no mínimo isso: a idade da pessoa, a condição de saúde dessa pessoa, o status familiar dessa pessoa, né? A idade, tá muito idoso, está muito velho, como você vai conseguir se sustentar, enfim, né? Ou muito jovem, idade, está doente, tem doenças, vai conseguir se manter, vai conseguir um trabalho, né? Status familiar, por exemplo, tem muitos filhos, é solteiro, é casado, é viúvo, os bens, os patrimônios dessa pessoa, os recursos, o status financeiro, a educação dessa pessoa, né? Se tem educação ou tem habilidades para conseguir um emprego nos Estados Unidos. Então, esses são os fatores mínimos que um oficial deve levar em consideração, tá? E aí é em cima disso, dessas lei que já existe no Immigration Nationality Act, né, no regulamento, é que o governo agora vai ver como ele vai interpretar essas regras. Então, por isso que está tendo essa suspensão até que o governo vai anunciar aí a qualquer momento. Eu acredito, né, desde o anúncio, a minha opinião é que não levaria mais do que 90 dias, eu acho que antes disso, mas que não levaria mais de 90 dias para chegar a esse denominador comum ali entre os integrantes do governo, o que eles não querem que a pessoa fique dependente aqui nos Estados Unidos, né? Então, eu digo 90 dias porque geralmente quando o governo, isso aí não foi uma ordem executiva, mas geralmente quando o governo, né, emite uma ordem executiva, ele dá 90 dias, geralmente, via de regra, para as agências tomarem alguma atitude, interpretarem ali o que a ordem executiva está dizendo, né? Implementarem o que a ordem executiva está dizendo. Então, acho aí que não deve passar de 90 dias, acho que não vai durar muito tempo, mas sim, a regra existe, né? Não vai ter alteração legislativa, mas vai ter interpretação. E quando tem interpretação, as cortes, né, que vão analisar se tiver uma ação contra essas novas interpretações, analisar se essas interpretações são muito restritivas, se não deve ser aplicada, enfim, igual teve na vez passada, onde quando o Trump implementou um novo entendimento, né, no primeiro mandato dele, de como funcionam as regras do Public Charge. Por exemplo, tinha situação ali, deixa eu ver se eu tenho aqui perto. Por exemplo, tinha uma fórmula, né, que uma pessoa era considerada naquela época um encargo público se fosse receber um ou mais desses benefícios públicos por mais de 12 meses no agregado, dentro de um período de 3 anos. Então, dentro de um período de 3 anos, se essa pessoa tivesse utilizado esses benefícios como assistência pecuniária, né, assistência para moradia, moradia pública, se utilizasse desses benefícios por mais que 12 meses, dentro de um período de 3 anos, essa pessoa poderia ser considerada em cargo público e poderia não receber ou perder, inclusive, a residência permanente, o que fosse, né? Mas essa regra não está vigorando mais porque tiveram algumas ações contra, o governo não quis continuar brigando e uma nova determinação do DHS em 2022 voltou basicamente ao que estava lá em 1999. É uma regra complexa, né? Também um pouco subjetiva, e vamos aguardar, vamos ver aí como vai ser para avaliar. Fato é que geralmente profissionais né, EB1, EB2NW, profissionais de habilidades especiais, habilidades extraordinárias, de importância, interesse nacional, essas pessoas dificilmente seriam consideradas em cargo público porque já tem uma
uma bagagem profissional, já tem um certo recurso financeiro, já conquistou algumas coisas, alguns bens, alguns recursos, né, algum patrimônio na sua vida aí, e também estão mais bem preparadas a ter um emprego bom nos Estados Unidos, se manter sem depender aí do tio Sam para sobreviver nos Estados Unidos, né? Afinal de contas, é, é, tem trabalho para todo mundo aqui, graças a Deus. Acho que essa assistência do governo deveria ficar realmente para quem precisa, né? Para quem aí tem condições físicas, enfim, está doente ou está muito idoso ou criancinhas, enfim. Fora isso, meu amigo, vamos trabalhar aí, arregaçar a manga. O que não falta é emprego aí, tá bom? Nos Estados Unidos é a terra da oportunidade. É isso aí. Obrigado, um abraço e até a próxima.